Fala aí, galera do G4 Carioca, mais uma vez aí com vocês, trazendo conteúdo acerca dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Vamos falar hoje sobre o jogo de Madureira e Flamengo e vamos comentar também um pouquinho sobre o que foi o jogo do Fluminense diante do Vasco e dar uma pincelada aí no Botafogo. Galera, o Fluminense e Vasco empataram ontem 1-1. O Fluminense está classificado para a final do Campeonato Carioca. O jogo parece que não foi um jogo muito bom. O Fluminense teve a possibilidade de abrir o placar logo aos 3 minutos, num pênalti mal cobrado pelo René, que jogou para fora e perdeu. René, que aliás foi muito mal no jogo, juntamente com o Freitas, que falamos no vídeo de ontem, inclusive, né? Que o Freitas é um jogador muito questionado pelo torcedor tricolor, e ontem ele foi muito mal, inclusive fazendo um pênalti a favor do Vasco da Gama. A torcida perdeu completamente a paciência com o Freitas. Então, aos 3 minutos, o Fluminense teve a oportunidade, René perdeu, e o castigo, né, vem sempre no finalzinho, né, de um tempo. E no finalzinho do primeiro tempo, Robert Renan abre o marcador, após o Fábio dar rebote lá na cobrança de escanteio, e o Robert Renan foi lá e marcou 1-0 o Vasco, e o Vasco começou a ter um certo domínio do jogo. Aos 25 minutos do segundo tempo, teve um pênalti para o Vasco, né? Teve um pênalti para o Vasco, que foi cobrado, agora aqui eu não me lembro aqui quem foi que cobrou, mas teve o pênalti. O Vasco poderia ter ali ampliado a sua vantagem, e o Fábio foi lá e fez uma grande defesa. O Fábio, um excelente goleiro, aos 45 anos, aí beirando 46 anos, o Fábio continua agarrando em grande nível. O Fábio é, para mim, disparado o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. O cara agarra demais, falha muito pouco. E ontem ele defendeu um pênalti, coisa que, para um jogador dessa idade, ter essa flexibilidade, essa elasticidade lá e fazer essa defesa, é muito complicado, mas o Fábio foi lá e fez essa defesa. Mas o Vasco, que poderia ter... O Fluminense teve a oportunidade aos 3 minutos do primeiro tempo de abrir uma vantagem de 2-0 no agregado, não o fez. O Vasco foi lá, fez 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter ampliado a vantagem para 2-1 no agregado, perdeu o pênalti e o futebol foi desenrolando. O Fluminense mal, Samuel Xavier mal, René mal, Freitas mal. Um jogo assim muito ruim por parte do Fluminense, mas a bola pune. E dessa vez o punido foi o Vasco. No finalzinho do jogo, aos 42 minutos, o Ganso foi lá, converteu de pênalti depois do Barros ter colocado a mão na bola dentro da área. E aí o Ganso foi lá, bateu, fez. Fluminense 1, Vasco da Gama 1, e o Fluminense está classificado para a final do Campeonato Carioca, né? O Freitas, René, Samuel Xavier foram os piores do Fluminense, jogaram mal demais e aí a torcida perdeu completamente a paciência, mas pelo menos o Fluminense está na final. O bicho quase pegou lá no vestiário do Vasco da Gama, os jogadores se desentenderam, começou uma discussão muito grande, quase que os jogadores chegaram às vias de fato, né? Brigaram feiosamente lá, discutiram em tom muito elevado, muito acima do tom, e a pancadaria não comeu por pouco. E o pior de tudo é que na saída do time, os torcedores também estavam lá do lado de fora fazendo cobranças, questionando a atuação do time, a qualidade do time, e foi necessário o policiamento intervir para que não acontecesse coisa pior. Então o Vasco vive um momento complicado, ainda não definiu quem vai ser o seu treinador e está fora da final do Campeonato Carioca. Logo mais à noite teremos aí o Madureira enfrentando a equipe do Flamengo. Esse jogo aí eu acho que são favas contadas. O Madureira não acredito que vai conseguir arrumar nada, tirar uma diferença em cima do Flamengo de 3-0 para um time grande é difícil. Para o Madureira eu diria que é quase impossível, só não vou dizer que é impossível para não parecer desprezo em relação ao adversário, mas o fato é que 3-0 para tirar é complicado demais. Madureira deve ir a campo com o Neguete, o Cauã Coutinho, o Marcão, Jean e Julião.
Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá, Giovani Maranhão, Jacó e Everton. Esse deve ser o time do Madureira para enfrentar o Flamengo. Eu já diria aqui que o Flamengo vai estar na final juntamente com o Fluminense, mas vamos esperar para ver o que acontece. O Flamengo, por sua vez, deve ir a campo com o Andrew, o magnífico Royal, joga pra caramba, Léo Ortiz, Vitão, Alexandro e Everton Araújo. De La Cruz, Carrascal ou Luiz Araújo, Paquetá e o Everton Cebolinha ou Samuel Lino e o Pedro. Eu falo para vocês sem medo de errar que o Everton Cebolinha está pedindo passagem desse time do Flamengo. O Everton Cebolinha está jogando bem, já era para ser titular. O Samuel Lino erra muito em tomada de decisão, não é bom finalizador. Eu não sei por que ele ainda está no time. E é provável que o Everton Cebolinha entre jogando. Ou talvez até não, né? Porque como o Flamengo está praticamente garantido na final, de repente o Felipe Luiz entra aí com um time alternativo e essa escalação que a gente deu aqui, essa provável escalação, talvez nem aconteça. Mas o fato é que o Flamengo aí praticamente garantido na final do campeonato, deve fazer essa final aí contra o Fluminense, levando em consideração o jogo do Flamengo contra o Lanús e o jogo do Fluminense contra o Vasco ontem, não dá para cravar aqui quem é o favorito. Se formos levar em consideração jogos anteriores a esses, o Fluminense, na minha opinião, leva vantagem porque está com um time mais acertado, está com um time mais ajustado. Porém, o Flamengo tem um elenco muito qualificado, tem muito jogador de qualidade, não se acertaram, ainda não conseguiram desenvolver o seu melhor futebol. Aquele futebol de 2025 ainda não apareceu em 2026, mas o Flamengo tem um elenco recheado e a qualquer momento pode acertar. Felipe Luiz é um bom treinador, tem sido questionado pelas suas decisões, né? Torcedores já começam a questionar, a diretoria já questionou, já fez reunião. Então eles estão querendo que o time entregue mais do que está entregando. Mas eu acredito que vai ser um grande jogo e o Flamengo, pelo elenco, leva vantagem e o Fluminense, pelo que tem apresentado, é favorito nesse quesito. Então, é muito dividido, é clássico e qualquer resultado pode acontecer. Se eu tivesse que apostar em alguém, pelo momento eu apostaria no Fluminense, mas eu acho que o Flamengo tem amplas condições de vencer esse jogo aí. Botafogo empatou com o Madureira naquele jogo sonolento de sábado, está classificado para a final da Copa Rio, vai enfrentar o Bangu, jogo totalmente sem importância, não tem valia nenhuma para o Botafogo, porém vai ter que fazer esse jogo e que o Botafogo possa apresentar um futebol melhor do que aquele que apresentou diante da equipe do Boa Vista. Uma notícia que surgiu agora à tarde, no início da tarde, é que Júnior Santos está de volta. O Raio, né, o Jacaré, que foi artilheiro da Copa Libertadores de 2024, que foi uma peça fundamental para o Botafogo, está de volta. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual jogador que está de volta? Qual Júnior Santos está de volta? O Júnior Santos de 2024, artilheiro da Libertadores, que deu muita alegria ao torcedor botafoguense, ou o Júnior Santos do Atlético Mineiro, aquele que não conseguiu desenvolver o seu futebol lá, sofreu várias lesões e a torcida está dando graças a Deus que ele está saindo. Agora é esperar para ver qual Júnior Santos está chegando aí para poder melhorar a qualidade do Botafogo ou trazer mais aborrecimento ainda para o torcedor. Vamos aguardar para ver o que acontece. Galera, eram essas as notícias que a gente queria trazer a respeito dos 4 grandes do Rio de Janeiro, do nosso G4 Carioca. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, deixe seu comentário. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.